Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Formicação. Hoje nós vamos primeiramente testar a direcionalidade deste microfone, porque o meu vizinho de 2 andares acima de mim está aos berros. Há uma grande probabilidade de ser por causa de um jogo de futebol. Eu não faço ideia se a esta hora está um jogo a passar, mas um facto é que ele é um bocado violento e agressivo na forma como profere palavras ou gritas, digamos. Mas não vamos deixá-lo afetar-nos porque não vale a pena. O que é que eu tenho a dizer hoje? Hoje eu fui a uma aula de código. Como vocês sabem, eu estou a tirar a carta. E eu costumo sentar sempre na mesma cadeira, o que, hum, o que é uma rotina um bocado deprimente, porque há muitas cadeiras, mas eu escolho sempre a mesma, provavelmente porque é reconfortante saber que aquela cadeira me espera e que está centrada em relação ao quadro e não muito atrás nem muito à frente. Enfim, eu estava sentada na minha cadeira, a cadeira que eu uso todas as semanas, e pousei o meu caderno e o meu livro naquelas partes laterais que estão. Aquelas abas esquisitas que estão agarradas aos braços da cadeira. Eu não faço ideia como é aquilo que se chama. Aquelas merditas. E geralmente eu consigo pousar o caderno e ele fica paradinho e pousar a caneta em cima do caderno. Então ela não desliza para baixo porque tem o caderno abarrado e eles ficam parados. E é mesmo bonito, é mesmo elegante. Eu não preciso estar sempre a agarrar, eu posso ter as minhas mãos livres para folhear o livro que está no meu colo. E é perfeito e tem funcionado para mim. Mas hoje o caderno estava sempre a deslizar. Eu não entendo porque aparentemente a cadeira estava exatamente no mesmo ângulo, aquela merdita estava igualzinha e a porcaria do caderno estava sempre a deslizar e eu estava à espera do professor ainda, então estava a ouvir um podcast, não era o meu, não sou assim tão narcisista, mas estava a ouvir um podcast. E aquela merda estava sempre a deslizar e a caneta caiu ao chão e depois quando eu fui apanhá-la, tipo, o meu nariz descongestionou-se e eu comecei a sentir aquele ranhito a fluir e eu pensei, ok, vou à minha mochila buscar um lenço de papel. Mas eu descobri que eu tinha trocado a mala no fim de semana, então eu meti o pacote dos lenços que estavam na mochila na mala, então eu não tinha lenços, mas tinha tipo um guardanapo fodido, embrulhado lá, e eu tive de usar aquele guardanapo para assoar o nariz. E tipo, eu pensei, Jesus, o dia está a começar mesmo bem. What the fuck? Então eu limpei o nariz e ainda bem que eu tinha aquele guardanapo todo fodido. Eu nem quero saber a quantidade de migalhas que estava no fundo da mochila que provavelmente se entranharam naquele guardanapo porque ele salvou a minha vida. Estava bué difícil. Então, imaginem isto, tipo, uma garina sentada a dar struggle, a tentar apanhar o caderno que está sempre a deslizar, a caneta que cai porque o caderno desliza e a assoar o nariz num guardanapo todo amarfanhado e nojento. Yeah. Enfim, depois o professor entrou e então, como eu quero estar atenta à aula e, obviamente, respeitar, eu tiro os fones. E nunca tive problemas em tirar fones, mas desta vez a porcaria do fone ficou emaranhado no meu cabelo. O meu cabelo é aquele tipo de cabelo que é liso como liso como as cerdas de uma vassoura ou uma esfregona oleosa. Ele é liso, mas eu fiz umas trancinhas para ter alguma textura e dar vibes hippies. E então ele ficou entranhado e ficou tipo emaranhado e não estava a sair. E eu só tinha uma mão porque tinha de estar a agarrar no caderno porque o caderno deslizava. Mas tipo, ah, percebem? São aquelas coisas que são tão ridículas, de tão minúsculas que são, mas que acho que podemos todos concordar, tornam os dias um bocadito frustrantes e afetam o nosso mood. Porque aparentemente
Não havia nada errado com a cadeira. What? Oh, enfim. Uma vez que toda esta história não serviu para nada, a não ser mostrar que eu sou um bocadinho sensível em termos sensoriais, estas coisas, vou dar um exemplo. Eu geralmente corto as etiquetas das minhas camisolas porque me fazem muita comissão. Hoje, lá está, estava a meter a camisola e estava tudo bem, não tinha etiqueta, mas meti um casaco que tem um bocado de lã na mistura e eu tenho alergia à lã. Só que como é um casaco de inverno, eu costumo ter muita roupa por baixo dele, então eu não sinto a lã, mas eu hoje senti e picou. Ai, ah, ah, pancas. Há uns anos atrás eu li um artigo sobre, sobre o facto de pessoas com ansiedade terem uma tendência muito elevada a estar sempre a rever séries e filmes que já viram, sempre a ver a mesma coisa em loop, porque é reconfortante de alguma forma, tira aquele fator de imprevisibilidade. Nós sabemos o que é que vai acontecer a seguir e tudo vai funcionar como da última vez. E há uma ordem clara nas coisas e não há necessidade de ficar naquela tensão de o que é que vai acontecer a seguir, que é vista como uma coisa positiva, não é? Tipo, o suspense, surpreender-nos, todas essas coisas são vistas como algo positivo, a não ser se vocês estiverem num período turbulento da vossa vida e tiverem assim a lidar com alguma ansiedade. Porque quando isso acontece, sem dúvida que rever coisas que nós já vimos é uma das soluções mais soothing. E eu pessoalmente estou a rever Gilmore Girls. E eu vi pela primeira vez Gilmore Girls no fim do ano passado. E revi agora. Revi e ainda estou a rever. Terminei agora a primeira temporada. E é indiferente o que é que vocês estão a rever, desde que seja uma coisa que vocês gostem e que associem a bons momentos ou associem a uma determinada sensação. Gilmore Girls é bom para associar ao outono, por causa da paleta de cores da série e das vibes. E é bom para associar a coziness, porque é a vibe da cena, né? E eu deduzo que se calhar para uma pessoa que seja, sei lá, fã de. Não me ocorre nada. Walking Dead ou Game of Thrones ou alguma coisa do género. Que também, se estiver a rever, provavelmente seja de alguma forma reconfortante, mas de uma forma diferente. I don't know. Pessoas que gostem de rever Game of Thrones, comentem. Enviem-me mensagem, qualquer coisa, a explicar se isto é verdade ou não. Mas, yeah, rotinas e hábitos ajudam-nos imenso a viver. Saber que amanhã eu vou acordar e vou beber um café àquela hora e, e se eu meter aquela quantidade de café para aquela quantidade de água, ele vai saber daquela forma. Ajuda. É uma coisa. Familiaridade é underrated, na minha opinião. Eu acho que é uma das características mais importantes na vida. Sentir familiaridade. A sensação de familiaridade. Às vezes não é preciso passar muito tempo com alguém ou com algo para sentirmos familiaridade e ajuda. Sem dúvida que ajuda. Agora, numa história totalmente à parte. O meu pai, no outro dia, estava a limpar o mato aqui ao lado, porque, ele gosta de evitar que o meio ambiente esteja poluído com objetos que não pertencem a esse meio. E ele encontrou umas cartas. E é assim, tecnicamente, o lixo é público, não é? Isto é, a partir do momento em que nós deitamos coisas pessoais ao lixo, elas já não são privadas, elas já são
públicas porque não pertencem a ninguém especificamente. Então, não é invadir, não é invadir privacidade, nem é. Pá, I don't know. Continua a ser estranho para caramba, sem dúvida. E invasivo. Mas pronto, alguém deitou cartas muito pessoais para o mato. E como é óbvio, os seres humanos são muito curiosos, ou pelo menos deviam ser. Seres humanos saudáveis são curiosos, eu acho. A partir do momento em que a nossa curiosidade morre, nós também morremos. Então, óbvio que eu me pus a ler o conteúdo de uma carta especificamente, que era a que estava mais inteira. E, pelo visto, era a carta de uma senhora para um amigo. E a cena mais estranha é que, ao lado desta carta, havia cartões de visita. Tipo aqueles cartões com os números e pronto. E o nome que aparecia neste cartão e tudo mais era um nome que o meu pai reconheceu. E então, basicamente, ele descobriu que esta pessoa era alguém que o irmão dele conhece, acho que é um professor antigo da universidade dele. E tipo, qual é a probabilidade disto acontecer? Isto é muito estranho. Esta história é toda muito estranha. Bom, posto de parte que a pior cena disto tudo é que nós temos a certeza da identidade da pessoa que se livrou destas coisas inadequadamente. Nós também sabemos que esta carta foi enviada a ele, né? Então, isto é uma carta de uma senhora que enviou a esse professor universitário um, e em que ela utiliza termos muito novelescos e melodramáticos e super clichês, mas super pitorescos a uma relação que ela tinha, tipo uma relação amorosa com um homem, eh, que agora já não tem, e agora bateu-lhe mesmo que eles nunca vão voltar a ficar juntos, porque acho que ele se casou novamente, ou algo do género, e agora ela sabe que não está mais available e nunca mais eles vão ter aquela relação. E tipo, digam-me lá se isto não é conteúdo de novela da TVI. Eu não vou estar a ler esta carta porque, lá está, sinto que é demasiada invasão de privacidade. Mas vocês têm que confiar em mim que é incrível. Tipo, o tom, as palavras escolhidas. Eu acho que foi escrita nos anos 80, se eu bem me lembro. Acho que era a data que estava lá. E tipo, eu confesso que ali em voz alta, naqueles tons assim, sabem? Assim, uma carta spicy, é escaldante, meu amor. Falei neste tom a ler a carta ao jantar para a minha família e nós rimos um bocado, o que é chunga porque era claramente triste, era uma carta triste e aquela pessoa não estava emocionalmente uh, estável e yeah. É aquele momento em que uma pessoa se ri e passado 5 minutos sente-se culpada porque não se devia ter rido da desgraça dos outros. Mas eu acho que isso é uma cena muito humana também. Que é nós rimos quando pessoas caem e com muita probabilidade se magoam por isso. Yeah. Não justifica nada. É um bocado assustador que isto seja uma reação natural humana, rir da desgraça dos outros. Mas esta cena pôs-me a pensar no poder da escrita manual. E o quão mais pessoal e mais íntimo é escrever as coisas manualmente e receber coisas que são escritas manualmente. E sem dúvida que tem um peso diferente. E eu adoro teorias ligadas à grafologia, que é, sei lá, acho que eu nem sei muito bem o que é que significa grafologia, mas eu acho que é a arte de decifrar a caligrafia ou algo do género. Basicamente é analisar a caligrafia e determinados traços específicos na forma como as pessoas escrevem.
e conseguir fazer uma leitura da personalidade ou do estado de espírito ou das emoções que esta pessoa sente. E é assim, eu acho que uma pseudociência não devia ser utilizada em, em tribunal, mas eu acho que nos Estados Unidos é, ou pelo menos foi, porque sim, analisar a escrita de determinados assassinos para ver se têm traços de psicopatia e tipo, aliás, não, analisar a escrita de determinados suspeitos e verificar se eles têm determinados traços de psicopatia. E eu acho que é levar longe demais, porque não há assim muita forma de comprovar estas coisas. Acho que pá, é uma pseudociência e, na minha opinião, não devia ser utilizada deste modo, como modo de prender uma pessoa ou, em piores casos, levá-la ao corredor da morte. Yeah. Do género, comparar se duas caligrafias são similares ao ponto de serem da mesma pessoa, yeah, eu acho que é útil em investigações. Agora, dizer, ah, eh, há um traço, há um ângulo muito agudo eh, na, na linha base desta letra e significa que essa pessoa é agressiva. Tipo, acho que é levar longe demais. Mas eu adoro. Tipo, eu adoro tentar desvendar os segredos das pessoas através da caligrafia delas. Como um hobby muito aleatório. E então eu pus-me um bocadinho a analisar a letra desta senhora. E eu apercebi-me que ela é um bocadinho infantil, ingênua, o que vai de acordo com o conteúdo da carta, mas que provavelmente influenciou sem dúvida a minha análise muito científica. Também apercebi-me que ela é muito próxima de outras pessoas, isto é, hum, ela consegue conectar-se com facilidade em termos sociais e coisas deste género, entendem? E é engraçado porque, lá está, isto é uma pessoa que eu não faço ideia quem seja, tipo, eu não sei quem esta senhora é e nunca a vi na vida e formou-se assim uma personagem na minha mente. E eu acho que é interessante para criar mundos ficcionais mais vívidos. É assim, não é uma coisa muito produtiva para a maioria das pessoas, mas eu acho que para pessoas ligadas às artes, assim, é interessante este tipo de forma de utilizar a nossa criatividade e tudo mais. Mas pronto, escrever manualmente é muito mais pessoal e muito mais ligado à parte emocional. Então, eu pus-me a pensar na questão do analógico, na generalidade. Eu passo inúmeras, longas horas diariamente a olhar para ecrãs muito pequenos. Isto influencia-me a um ponto tal que eu de vez em quando, sei lá, levanto-me para ir fazer um café ou algo do género e eu reparo que as dimensões do mundo real são muito absurdas. E reparo na luz e nas cores bonitas que ela provoca. E depois lembro-me: mundo real, ele está aqui para ti. Isto é tão deprimente, isto é mesmo deprimente. E então, às vezes eu pego num livro porque me lembro: mundo real, coisas táteis e palpáveis. E ponho-me a agarrar no livro e a folheá-lo e lembro-me o quão importante é a percepção sensorial. Eu vou dizer sensorial muitas vezes este episódio, mas pronto. As sensações táteis e palpáveis que existem, tipo texturas,
Ah, eh, eu não sei explicar, mas agarrar num livro, isto vai ser mesmo corny, mas é agarrar num livro é uma sensação mesmo fixe. Não dobrar a lombada ou dobrar a lombada. Às vezes arranhar nas pontas de papel. Oh meu Deus! Cortar no papel, tipo aqueles cortes pequeninos de papel que doem bué nos dedos. São bué fininhos. Eu lembro quando era pequenina, eu tinha uma coleção de livros com ilustrações mesmo bonitas. E era naquele papel reciclado. E eu lembro perfeitamente de ter. Era capas duras também. E eu lembro perfeitamente de estar a ter extremo cuidado para não estragar o livro. Então eu nunca o lia deitada ou assim, eu lia sempre em cima de uma mesa, o que é mesmo desconfortável. Porque eu gosto de ler livros deitado. Um, e eu estava a ter super cuidado. Não comia ao pé do livro. Eu fechava o livro, lanchava e depois voltava a abrir o livro. E um dia eu estava a virar a página do livro e cortei-me e sangrei na página e manchei a página. E eu fiquei mesmo fodida com isso. E tipo, é mesmo ridículo. Porque a cena interessante do mundo físico é ele estar em constante transmutação. As coisas à nossa volta envelhecem. As pessoas à nossa volta envelhecem. E adquirem novas cores e novas texturas ou texturas, dependendo da pessoa com quem falarem. E, e novas particularidades e peculiaridades. E é isso que torna os objetos worthy, não é? No outro dia estava a comentar que tinha manchado o meu aquecedor e o meu armário da casa de banho com tinta roxa porque estava a pintar o cabelo da minha irmã e aquilo manchou e ficou tingido e tipo não sai. Eu tentei com acetona e tudo mais e não sai, então eu desisti. Mas eu estava mesmo irritada, eu estava a comentar e disse tipo, foda-se, não sai, o... Está tudo sujo, tipo, tecnicamente está limpo, mas está sujo e não é esteticamente a coisa mais bonita de todos os tempos. E, e responderam-me: opá, é uma coisa simbólica, vais sempre olhar para isso e lembrar-te dos dias em que fazias parvoíces com a tua irmã, you know. E é uma cena bonita, é uma cena muito novela também. Não, estou a brincar. Não, mas faz sentido. É o mesmo com coisas vintage, não é? Eu comprei uma mala numa loja vintage há uns tempos atrás e na altura eu não reparei, mas por baixo ela tem umas manchas de ferrugem. O que é super estranho porque aquela parte não é de metal. Eu não entendo muito bem, mas aquilo, pelo menos são cor de ferrugem. Eu não, pensando bem, eu espero que não sejam manchas de outra coisa. Mas eu acho que são manchas de ferrugem. E não é visível a não ser que uma pessoa esteja mesmo a procurá-las. E eu na altura fiquei bué chateada. Fiquei tipo, foda-se, eu não acredito que comprei e não reparei que tinha estas manchas de ferrugem. Mas agora eu olho para elas e fico, fazem parte da história do objeto, não é? É uma coisa, isto é um objeto antigo com história e qual era o sentido de estar a comprar coisas antigas se não para honrar a vida que elas tiveram e têm? E é super estúpido uma pessoa personalizar objetos e dar-lhes características humanas, mas, mas é uma coisa que eu vejo muita gente a fazer. E eu pessoalmente sou aquele tipo de pessoas que tinha a tendência, e ainda tenho um bocado, de colocar tudo ao lixo. Eu fecho um ciclo da minha vida e meto tudo ao lixo. Até ficheiros digitais, para sair um bocadinho do tema do analógico. Até ficheiros digitais. Mas, isto é, eu entendo o porquê das pessoas comprarem souvenirs ou o porquê de guardarem determinadas lembranças que trazem memórias de um tempo distante. Eu entendo. Eu acho que agora entendo melhor isso. E é isso que nós fazemos com as nossas séries também. Mas sem dúvida que é necessário uma pessoa verificar o que as rodeia. Acho que é mesmo necessário uma pessoa verificar o que a rodeia. Porque às vezes eu estou a andar no meio da rua e é muito raro eu sair de casa.
Mas às vezes estou a andar no meio da rua e geralmente estou a ouvir alguma coisa e estou a olhar em frente, mas sempre que eu olho à minha volta, eu reparo em coisas mesmo curiosas e mesmo engraçadas. Tipo, hoje eu vi um cão gigante e eu tenho medo de cães. E estava longe o suficiente para eu não fugir dele, então eu pude observá-lo. Ah, e ele estava numa pose mesmo esquisita, numa garagem. Era uma daquelas garagens de. Como é que se chama? Em que fazem reparação de carros e. Era um mecânico, uma cena assim de género. E ele estava numa posição mesmo engraçada. Ele estava tipo, a fixar mesmo assustadoramente. E depois também mais à frente eu vi um carro roxo. Quão raro é ver um carro roxo? E era um roxo mesmo bonito. Oh meu Deus. E essas coisas eu não teria reparado se eu não tivesse olhado em volta. Se eu estivesse sempre a olhar em frente. Às vezes eu vejo interações humanas também bué fofas. No outro dia eu vi uma criança a passar com a mãe no meio da rua, num passeio, por uma senhora já com uma certa idade que estava à espera do autocarro e ela disse olá. Tipo, a criança disse olá, de uma forma mesmo fofinha. E eu tenho a certeza que aquele olá fez o dia da senhora. Eu tenho a certeza absoluta, porque foi uma interação super, super fofinha. Foi incrível. E às vezes são essas coisas que nós esquecemos nos tempos que correm. É, nós podemos sentir coisas e em vários formatos nós podemos. E eu sinto que o tacto e o cheiro, e isso vai ser para outro dia, o cheiro. E são muitas vezes desprezados porque nós passamos tanto tempo nos meios digitais que é só som e visão, som e visão, som e visão. E, e as outras coisas são importantes. É importante sentirmos cortezinhos na pele de vez em quando. Eles dão-nos, eles dão-nos uma razão para acordar da nossa rotina. E é importante sentir as nódoas de ferrugem em malas antigas sem apanhar tétano, ok? Tenham cuidado. Um, e é importante, às vezes, notar os traços de emoção na, na caligrafia das pessoas que gostamos. Yeah. Isto é um episódio para relembrar que o mundo é mais que um retângulo que podemos ouvir e ver. E com isto eu termino o episódio de hoje. Beijos!